bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Hoje vamos falar de clima e vamos falar da Carta Municipal do Clima. Para isso temos o Afonso e o José, que são os grandes instigadores disto. Penso que são os dinamizadores desta iniciativa, que pretende alertar para um problema gravíssimo que hoje nós cada vez mais está na ordem do dia, que é o clima e as condições climatéricas. Mas o que é que consiste esta Carta do Municipal? Porque podíamos falar de uma carta a nível nacional, mas esta é municipal. Por isso deve ter umas nuances diferentes. Bem, esta foi uma proposta que surgiu do Conselho Municipal da Juventude, um órgão consultivo do município que tenta representar todos os jovens através das suas diversas associações, e esta proposta surgiu porque já existe a nível nacional a Lei de Bases do Clima e era de certa forma transpor, não a Lei de Bases, mas algumas propostas e a estratégia do município para o combate às alterações climáticas, uma problemática que nos diz muito, principalmente aos jovens. Mas o que consiste quando fala de leis, mas o que é que consiste? Porque depois quem está em casa às vezes não sabe muito bem o que existe na lei, o que é que não existe na lei, quais são estas cartas de intenções que existem para estas mudanças climatéricas e para que nós tenhamos um impacto menor, cada vez menor na Terra. Não é? As temáticas abordam 6 temas. O ambiente, a cultura, a educação, a economia e a mobilidade. E a mobilidade. E o objetivo é juntar a população, principalmente matosinhense, daí ser a Carta Municipal do Clima, e dentro destes tópicos trabalhá-los de modo a podermos construir um município sustentável, ecológico, e também com base naquilo que nós, população, queremos para o nosso município. Tendo Matosinhos uma grande frente marítima, deve ser um dos aspectos dessa carta deve ser exatamente a preservação do mar enquanto recurso importantíssimo para a humanidade e, sobretudo, aqui para a zona de Matosinhos. Sim, especialmente dentro da parte do ambiente, ou seja, o ambiente diz diversas temáticas nessa área, mas especialmente no caso de Matosinhos o mar tem um grande impacto, especialmente as nossas praias, que ainda é preciso fazer algum trabalho, tem muitas bandeiras azul, mas que ainda temos de estimar e garantir que essa qualidade se mantém ao longo do tempo. Falou aí de uma coisa que é importante, que é a educação, o educar para, não é? E de facto esse deve ser o primeiro pilar e aquilo que se calhar tem uma importância maior, porque sem educarmos as pessoas, sem educarmos desde a infância para uma melhor utilização dos recursos naturais, nós nunca vamos lá chegar, ou seja, não podemos dizer às pessoas para reciclar o lixo se não tivermos ensinado. Assim como nas praias igual, ou seja, nas praias também precisam educar as pessoas a ir à praia e não ir à praia e não deixar coisas na praia, não é? Que é o que tem acontecido nos últimos anos. Acontece muitas vezes. Não é? O objetivo também será esse. Nós terminamos agora a fase de recolha de ideias e de pareceres da população e vamos agora começar a trabalhar como colocá-las em prática e como estruturar e finalizar a carta, digamos assim. Mas ela por si só também tem esse aspecto de alertar, ou seja, o facto de criarmos uma carta municipal, o facto do próprio município sentir necessidade de criar este documento que dê os objetivos, que quer cumprir as medidas que vai tomar, de certa forma também tem como resposta alertar as populações e ao chamarmos também todos para contribuir, especialmente os jovens, também é por si só uma forma de alertar para esta problemática. Ou seja, a carta é uma carta de intenções com objetivos claros e agora é preciso dinamizar e dar conteúdo a essas intenções e fazer ações. Não é? Sim, exatamente. Já tem algumas ações planeadas para os próximos tempos? Neste momento, e ainda estamos em discussão com o município, o principal passo é buscar ainda mais a comunidade, ir às associações e escolas do município, procurar mais ideias ainda e também apresentar o que é que já temos desenvolvido da carta para apresentarmos posteriormente à Câmara Municipal, que esperemos enviará para a Assembleia Municipal de forma a tornar-se efetivo. E a partir daí começam as ações. Começam as ações do próprio município também. Nós vamos passar à ação agora e vamos fazer uma receita ovo-lacto-vegetariana. Falamos aqui muitas vezes da importância da redução da carne e do peixe na nossa alimentação, de cada vez sermos mais flexitarianos, ou seja, usarmos
todos os recursos que estão ao nosso dispor, mas tendo em conta que alguns têm um peso maior na poluição e por isso usamos sempre os produtos de proximidade, aqueles que nos são próximos, os produtos da sazonalidade, aqueles que são da estação e por isso são melhores até porque também são mais económicos, e depois esta biodiversidade que também é importante, ou seja, não comemos sempre a mesma coisa, não é? Há uns tempos atrás estava numa unidade fabril e havia um senhor que chegou à fila da linha onde ia ser servido o almoço e disse, para mim é o fixo, e eu não sabia o que era o fixo, até que alguém me disse que o fixo era um bife com batatas fritas ou bestelado, e aquele senhor já comia há 20 anos, comia a mesma coisa, por isso nós não podemos nos fixar em pratos, temos que ter esta vontade de mudar e de querer experimentar coisas novas. É uma receita muito fácil. Temos aqui a batata doce que foi cozida e foi esmagada com garfo. Pode ser também com a varinha mágica, mas eu gosto mais com o garfo porque depois fica assim os pedacitos. Vamos juntar ovo e farinha de aveia, um pouco de azeite, um pouco de salsa picada e fazemos assim então umas panquecas que depois vamos gratinar com queijo de cabra. Para acompanhar vamos fazer um estofado de bimis ou brócolos, cebola, tomate e cenoura. Uma coisa bem simples, mas que depois resulta num prato e há um pouco de orégãos para aromatizar mais. Assim reduzimos o sal e temos na mesma todo o sabor que é necessário. São os dois futuros engenheiros, não é? É verdade. E isso, da parte da área ambiental, por isso está como peixe na água, não é? Porque estas coisas dizem mais respeito. Mas a verdade é que esta área do ambiente diz respeito a todos, não é? Ou seja, nós não podemos dizer que não tem nada a ver com isso, não é? Claro. Porque todos nós sofremos imenso com estas mudanças climatéricas. Eu acho que os jovens hoje estão mais atentos do que na minha geração a estes problemas, se bem que eu, quando tinha a vossa idade, havia uns programas do Jacques Cousteau que já alertavam para isso, não é? E, entretanto, nós ficamos todos a ser espectadores, não é? A ver as desgraças que iam havendo pelo mundo fora, mas ficámos sempre como espectadores. E em vez de termos agido como seria prática, como deveria ter sido prática. A verdade é que hoje aquilo que vocês estão a fazer é exatamente não ficarem como espectadores, mas serem atores nessa mudança, não é? E chamamos os outros para agirem connosco. Acho que isso também é o importante, é que instigar, não é? Seja uma carta não só do Conselho Municipal da Juventude, mas de toda a população do Moinhense. Por isso é que as ações depois são importantes de que todos façam parte dessas ações, não é? Exatamente. Porque se todos estiverem tão empenhados como nós, acho que a mudança será mais fácil e estaremos todos mais ou menos no mesmo sentido. E dado que todos podem fazer parte, até dá mais gosto de podermos trabalhar em algo que são ideias que surgiram de nós, não é? Sim. Por isso, nós vamos sim, estar a mudar... não podem dizer que foram os outros que pensaram nisso, não é? Claro. E dar sempre sugestões, se acham isto bem, se acham isto mal, se acham mal o porquê, dar novas ideias. E claro que duas cabeças a pensar é sempre melhor que uma, não é? Claro. Então se for um município inteiro, muito melhor ainda. Tem sido fácil passar essa mensagem e as pessoas estão conscientes dos problemas que existem hoje no mundo em relação às mudanças climatéricas, ou ainda existe uma certa resistência e que as negacionistas ainda têm alguma voz ativa no meio disto tudo? Parece-me que negacionistas é raro, mas acho que às vezes é difícil explicar que temos de alterar determinados hábitos ou que haverá mudanças na nossa vida e que essas são necessárias para que exista um futuro para as futuras gerações. Muitas vezes as pessoas pensam que o problema é sempre dos outros, não é? Sim, os outros é que poluem, os outros é que consomem demais, não sou eu que consumo, não sou eu que... eu vou no carro, mas não tem mal nenhum porque é uma viagem pequena, os outros é que andam sempre a poluir e porque fazem viagens muito grandes, mas a verdade é que isto compete a todos nós a reduzir a nossa pegada, não é? Sim, claro. Por isso, e também não só as pessoas, mas também as grandes instituições, como por exemplo o município, que já tem feito algum esforço, mas que ainda é necessário fazer mais
e ter uma política mais estruturada, e é para isso que criamos a carta. Por exemplo, melhorar a oferta de transporte público para que as pessoas, seja mais fácil para as pessoas decidirem não levar o carro. Pois, é que às vezes pede-se às pessoas para não levar o carro, mas depois não têm forma de não usar. Fazer a melhoria das ciclovias, Por exemplo, também era uma das propostas. Criar ciclovias que permitam ligar a Matosinhos aos outros municípios, como o Porto, a Maia, a Vila do Conde. Para as pessoas a pedalar. Isso para mim ia ser difícil, que eu não sei andar de bicicleta. Há quem diga que quando se aprende que nunca mais se esquece, mas não é verdade. Porque eu aprendi quando era miúdo, mas depois esqueci-me e agora não consigo me equilibrar dentro de uma bicicleta, por isso. E espero eu que não seja caso único, não é? Porque senão vou-me sentir mesmo excluído. Na parte do ambiente, também temos o Corredor Verde do Lessa. Sim. Que o objetivo é juntar os municípios que ligam, por os quais o Rio Lessa passa. E o que é certo é que Matosinhos já tem uma boa parte do percurso feita. Eu acho que quem ainda não visitou o corredor de Lessa deve o fazer, porque de facto é uma coisa impressionante, não só pela beleza, não é? Mas pelo trabalho que foi feito e que orgulha qualquer pessoa de Matosinhos, ou qualquer cidadão com consciência. Não é? E que agora ainda vai aumentar mais até chegar ao Porto de Leixões, e esperemos que os outros municípios acompanhem e que chegue a sentir-se à nascente do Lessa e que, de facto, dê vida ao rio que atravessa o concelho. E que durante tantos anos foi um dos rios mais poluídos, não é? Que era uma coisa que até assustava. Não havia uma percepção dos rios enquanto que se podiam poluir, ou seja, as pessoas deitavam tudo para o rio, assim como para o mar, não é? Existia-se exatamente. Tudo vai lá ter, não é? É. E as pessoas não tinham essa consciência. Como aquilo, a maior parte deitavam lixo, o rio levava, não é? Que não ficava ali à porta. Mas é muito curioso porque esta importância da não poluição e da preservação do rio é de agora, que deixa-me se nota mais, mas é uma preocupação, por exemplo, já na Idade Média. O rio que corria a vila, chamava-se o Rio da Vila, no Porto, que vinha desde o Bonfim até à Ribeira, e que hoje está tapado na Roça da Bandeira, na Roça da Bandeira, era um rio que já naquela altura, na Idade Média, era altamente poluído e era um problema para as autoridades da altura passarem a mensagem de que as pessoas não podiam deitar tudo para o rio, não é? O que é certo é que as pessoas não tinham essa consciência. E chegamos onde chegamos, ao ponto de ter que fechar o rio, não é? Que é tudo tapado, de tal forma que ele foi destruído. Quer dizer que isto é uma bola de neve, porque o rio passa para o mar para o oceano, e depois vamos querer fazer o que quer que seja e não vamos ter qualquer tipo de qualidade para poder usufruir. Eu estava a falar dos negacionistas porque há muitas pessoas que acreditam, que acham que isto funciona em circuito fechado, não é? Que a Terra funciona em circuito fechado, que isto nunca se vai poluir. Há poluição, despoluição, e que temos filtros em relação, por exemplo, à água doce, que é um problema terrível no futuro. E as pessoas, muitas delas ainda acham que é um pensamento desnecessário, esta da preservação da água, a preservação dos recursos humanos, porque dizem sempre que isto é cíclico, não? Ou seja, que o aquecimento global hoje já foi igual ao que foi há 300 ou 400 anos atrás, o que nós sabemos muitas vezes e sabemos que não é verdade. Não, mas a parte do ser cíclico e termos épocas de gelo e épocas de gelo é completamente normal. O problema é a rapidez com que isso se está a dar. Claro, não mas esse é que é o problema, ou seja, nós já sabemos que, por exemplo, no século XVII, o XVI, XVII, o clima aqui na Península Ibérica era muito mais quente. Por isso que as casas eram todas viradas a norte, as entradas, para que fossem mais frescas. E depois houve um arrefecimento, mas agora há um novo aquecimento, só que isto começa a ser cada vez mais, os tempos muito mais rápido. E o que também é importante é que este aquecimento não é natural e que é provocado pelo homem que, através da emissão de gases de efeito de estufa, tem efetivamente provocado o aquecimento. Pois isso é que é o grande
nós precisamos mesmo de... E o ataque, sobretudo às florestas, não é? Que é uma coisa que é assustadora. Não é? Vamos então agora aqui começar por mais forte. E há coisas que são muito simples, ou seja, que têm a ver com o nosso dia a dia. A começar pela alimentação, que é não deitarmos fora as cascas, ou aproveitarmos as cascas para fazer compostagem. Ou fazer uma série de medidas que são do dia a dia, mas que as pessoas às vezes não as pensam, não é? Porque também nunca são confrontadas com essa necessidade. Há um vídeo que me chocou imenso e que, quando vou lavar os dentes, lembro sempre dele, que era uma publicidade que passou, não é publicidade, era um slogan, uma chamada de atenção, enquanto uma pessoa estava a lavar os dentes com a torneira aberta e vinham crianças a pegar nessa água. Estava muito bem feito esse vídeo. E foi de tal maneira impactante para mim que eu, a partir daí, comecei a desligar da água quando estou a lavar os dentes, que é uma coisa que não fazia, para ser franco. Mas acho que estas mensagens são importantes passar para que as pessoas tenham esta consciência, não é? Mas há coisas muito simples de fazermos, como esse exemplo de desligar a água enquanto estamos a lavar os dentes, ou então se estamos a lavar as mãos e estamos na parte do ensaboar, também termos a torneira desligada. Fazermos uma simples reciclagem. Eu fico furioso quando vejo aquelas torneiras automáticas. Eu entendo a ideia, só que aquilo há um desperdício tão grande de água, porque uma pessoa continua a correr, não é? Mas se calhar aproveita-se mais água do que se aproveitava se fosse uma... Mas essa solução é fácil, é reduzir o tempo dos temporizadores. Também temos então aqui as panquecas de batata doce, com um pouco de farinha de aveia. E depois também as modas culinárias, às vezes não ajudam, não é? Eu sou... tenho para mim, desde sempre, que o abacate é ótimo, mas é onde ele se produz, não é? Nós em Portugal até temos regiões nas ilhas onde ele é produzido, mas há coisas que nós não podemos negar, é que a quantidade de água que um abacateiro necessita é altamente prejudicial para o meio ambiente. E quando se instiga as pessoas ao uso destes ingredientes, não estamos a ajudar o planeta, estamos a contribuir para a desgraça do meio ambiente. Assim, por exemplo, a quinoa, que originariamente vinha do Peru e que hoje faz parte quase da nossa dieta diária, embora a gente não precise para nada, não é? Porque temos outros cereais, aquele tem um pseudo-cereal, e estamos de facto a ter um impacto na natureza muito grande, com coisas que de facto não nos ajudam em nada para ter esta consciência e sobretudo sermos mais saudáveis a nível do planeta. Bem, isto vamos só tirar daqui. Também isto faz-se fácil, elas ficam fofas por dentro. A batata doce já está cozida, por isso é mesmo só coadar, não é? E vamos agora. Temos aqui então o queijo. Vamos só cortar aqui. Bem. Isto agora é a altura da queima não, a altura da chegada dos caloides, não é? Recepção. Sim, da Recepção aos caloides. Deve ser uma parte mais conturbada, mas que as pessoas façam a reciclagem das garrafas que vão usando. Por acaso é um ótimo exemplo, que uma das propostas da Carta do Clima é que no Cinema de Matosinhos, a festa aqui da cidade, seja só utilizado copos reutilizáveis e que não seja utilizado aqueles copos de deitar fora. Porque isso é de facto também um grande problema, é que a nossa economia funciona em produzir, usar e deitar fora. E temos de dar uma circularidade e perceber que aquilo que nós deitamos fora tem de ser reaproveitado para outros fins ou para voltar ao início do ciclo. Esse é um grande drama
pelo qual a nossa sociedade passa, que é exatamente tudo descartável, não é? Que são os guardanapos descartáveis e tudo descartável. Quando, na verdade, se nós olharmos para um guardanapo de pano, ele lava-se 10, 20, 30, 50, 100 vezes e tem menos impacto do que usarmos todos os dias um guardanapo de papel, não é? Sim. Claro. Porque o guardanapo de pano a gente pode usar de manhã e pode usar outra vez ao jantar e pode usar no dia seguinte. O guardanapo não é para esfregar a boca e ficar com o guardanapo todo sujo. Também já se começa a ver muitos jovens utilizarem as garrafas de plástico. Por exemplo, na recepção, a Universidade do Porto tem dado sempre uma garrafa de plástico para fazer publicidade à universidade e vê-se vários alunos a utilizarem-na para levarem a sua água. Acabam por economizar dinheiro, não é? Que não têm que estar a comprar as garrafas e acabam por poupar também o planeta. Com a água da torneira. Exatamente. Porque também a verdade é que a água da torneira é ótima para se consumir. Nós vamos agora só gratinar aqui o queijo. Usamos aqui um maçarico, mas podemos usar também o forno, ou seja, podemos debaixo ao forno e ele fica retido. Se não tiver maçarico, podem usar o forno. Ou ter um bocadinho de micro-ondas. No micro-ondas não fica com este aspecto crocante, mas também fica derretido e acaba por ser interessante. Esta receita não levou sal nenhum, porque depois o próprio queijo também tem sal suficiente e vai ser vai compensar uma coisa, compensa a outra. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado pelo vosso trabalho e espero sobretudo que ele tenha frutos, porque muitas vezes nós já passaram da fase de ser espectadores, como eu fui na juventude, olhar os programas de televisão e dizer que mal é isto, matar as baleias, matar os golfinhos, matar essas coisas todas, mas agora ser mais ativo e, sobretudo, fazer a escola para que o futuro seja melhor. Muito obrigado. Obrigadíssimo. E nós até à próxima, se Deus quiser.